A paz do Senhor, nossos queridos irmãos da Igreja Virtual. Agradecimento ao nosso pastor Jeremias, que Deus continue abençoando, dando força, saúde e sabedoria. E a irmã Jusilia também é a mesma situação. Eles têm sido separados para essa grande obra. E a todos nós queridos ouvintes, aqueles que são assíduos na Igreja Virtual, que Deus continue abençoando, acrescentando cada vez mais na fé de cada um. É uma honra estar neste momento, transmitir também da minha parte, qual fui chamado para esta obra maravilhosa de levar a palavra do Senhor Jesus àqueles que necessitam e precisam. Porque esta palavra é a bússola, o nosso manual da vida, que precisamos para sermos bem-aventurados aqui nessa terra. E sabemos, irmãos, um alerta a toda a igreja e a todos os nossos irmãos. Mateus 24 nos fala, 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus é maravilhoso quando nos fala por parábolas, para que a gente possa entender e para que a gente possa abrir nossa mente do que está se tratando, do que está falando, Então, a parábola, ela nos dá uma aguça muito grande de buscar algo superior. A inteligência, a sabedoria, o conhecimento, o discernimento de Jesus sobre a nossa vida, sobre a vida humana, foi muito interessante, porque ele assim nos explicava certas coisas, para não ser tão taxativo, tão rigoroso em si, mas com amor, às vezes ele falava por parábolas, para que a gente possa entender e compreender e comer bem as palavras do Senhor Jesus. Que maravilha! Então, ele nos fala assim, quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Essa parábola, ela está em Mateus 24, versículo 32, no qual o capítulo Mateus 24 começa com um sermão profético, dizendo o princípio das dores. Pede para nós se acautelar para esses momentos que estão passando, esses momentos ruins aí. E a gente sabe que teve uma época muito forte, muito grande ainda, que está se crescendo, multiplicando a palavra, muitas igrejas, muitos pastores titulados, muitos movimentos, mas com relação àquele crente que é prudente, aquele crente que é sábio, aquele crente que é raiz, aquele crente que é da palavra, tem que se acautelar com relação ao que está acontecendo. A palavra diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E no versículo que me chama a atenção, no versículo 6, ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, mas não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, princípios de dores, não é que mas é um alerta muito grande, porque se levantarão nações contra nações, reinos contra reinos, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são os princípios de dores. Mas diante dessas dores, esses princípios que Jesus nos dá em Mateus 24, logo após vem o sermão, sermão da montanha, um sermão contínuo da grande tribulação. Quando, pois, vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entender essas coisas,
Porque muitos virão, como a gente sabe, virão em nome de Cristo. Enganarão muitos, até os escolhidos, né? Porque sejam falsos cristos e falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, e se possível for, enganariam até os escolhidos. Isso que me preocupa, até os escolhidos, se possível for. Mas se tiver alguém que estiver com alguma dúvida, alguma apostasia de alguma coisa, e ouvir que Cristo está aqui, está lá, e é capaz dessas pessoas irem para, como um vento leva uma folha seca. Porque haverá muitos grandes movimentos a respeito disso aí. E depois da grande tribulação, vem a anúncio do sermão, continua a vinda do Filho do Homem. É nesse ponto que eu quero tocar. Logo depois da aflição daqueles dias, a gente vai se ver sinais. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas, elas vão se mover, vão cair do céu, as potências do céu serão abaladas. Então apenas será o sinal do Filho do Homem. Aí sim aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijos, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aprendei, pois, esta parábola, ao qual eu tenho dito: quando já os seus ramos tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Quando isso acontecer, Jesus está vindo, voltando. Igualmente vindes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, está às portas. Aleluia! Em verdade eu vos digo que não passará essa geração em que todas essas coisas aconteçam. A nossa geração já está vendo o que está acontecendo. Muitas guerras, essas potências que querem poder, que querem riqueza, que querem dominar o mundo. Então já está acontecendo esses conflitos aí. Mas é uma coisa que nos conforta, consola. Por dizer assim, no versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que maravilha! Que maravilha essa promessa de Deus. Aqueles que guardam a palavra do Senhor no seu coração, que guardam na tábua do seu coração, do seu entendimento, a palavra do Senhor. Como é bom ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, aleluia. Porque sabemos muito bem, irmãos, que nós somos dependentes, a nossa vida, o que nós temos, o ar que nós respiramos, tudo que nós temos até hoje, Ebenezer, o Senhor tem nos dado, nos confortado, nos conquistado, e sabemos que Ele formou os céus e formou a terra, o poder está nas mãos dele, sobre a sua palavra. E se ele quer fazer milagres e maravilhas, ele faz. É só nós chamarmos a atenção dele. Sabemos que muitos irmãos estão enfermos, muitos irmãos estão fracos, necessitados, aleluia. Uma coisa eu digo: passará os céus e a terra. Todas essas aflições, essas dores, essas tribulações, essas amarguras, essas tristezas vão passar. Se afirme cada vez mais, irmãos amados, na palavra do Senhor, nesta promessa, essa promessa verdadeira, aleluia, e que nós possamos honrar
esta palavra de Deus, a palavra do Pai, a palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra escrita pelo Espírito Santo de Deus, essa palavra que nos dá fortaleza a cada dia, a cada momento. Mas devemos acautelar-nos, aleluia, porque dia após dia nós damos graças ao nosso Senhor Jesus. Porém, naqueles dias e horas, ninguém sabe, nós não sabemos dia e hora que o Senhor Jesus vai vir, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai que sabe, aleluia. E nós estamos vivendo esses momentos, nesses dias, como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando, assim como nos dias anteriores, no dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. Pela promessa de Deus, pela palavra do Senhor, entra na arca, meu irmão, entra na arca, minha irmã, não fique fora dessa promessa de vitória, aleluia. Aqui apenas 100 anos, lá há 1000 anos na presença do Senhor Jesus, louvando, adorando, naquele reino celestial, que não falta nada, aleluia. Eu imagino quando Moisés ficou 40 dias na presença do Senhor, glória a Deus, e não foi Noé, não, foi Moisés. Moisés ficou 40 dias na presença do Senhor. Que maravilha, um homem poder ficar 40 dias, e nós vamos ficar com o Senhor 1000 anos na presença dele. Maravilha, irmãos amados, firme nessa promessa, aleluia, porque nós sabemos o dia e nem a hora. Mas o versículo 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Não sabemos, e por isso que é necessário nós termos a postura firme, determinada, não olhar para a esquerda nem para a direita, olhar para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: vinde benditos do meu Pai, e vamos receber esta herança com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também, irmãos amados, como as 10 virgens, aleluia, nós estamos passando também por essa fase, mas que nós possamos ser lúcidos, bem-aventurados e prudentes, e com nossa lamparina cheia, com a nossa candeia cheia do óleo, para que no momento certo nós possamos receber o noivo. Assim eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. E desde já faço esta oração a nossos irmãos, a igreja virtual, essa igreja que vai alcançando muitos patamares, muitos lugares e muitas almas a serem acrescentadas. Aleluia! Vamos orar também para os enfermos, que Deus possa fazer a grande maravilha, cura, transformação e a libertação das almas. Senhor nosso Deus e Pai, em teu nome, Jesus Cristo amado, Senhor, te pedimos, noite de nós, teu Espírito, nos dá clareza, sabedoria, virtude e essa autoridade, Senhor, de repreender, ó Pai amado, todas as setas do inimigo. É no teu nome, Jesus, que declaramos que cai por terra toda a ferramenta que se levanta contra os teus ungidos, os teus separados, os teus escolhidos, em nome do Senhor. E dê a eles, ó Pai, a autoridade, Pai, a autoridade divina para repreender, para renovar, para restaurar, para reconstruir a alegria nessa casa, nessa família, sob teu nome, Jesus. Eu peço, Pai, que haja milagres, que haja maravilhas, que haja paz, alegria nessa casa. Agradeço também,
Senhor, pela igreja virtual e que nós possamos continuar, ó Pai amado, firme nesta promessa até o dia da sua vinda. Assim sendo, te agradeço em nome de Jesus.